Queridos irmãos e companheiros do Brasil, aqui na cidade de Esmirna, nós estamos felizes por mais um dia de assistência, de estudo neste local, onde visitamos especificamente a igreja de Policarpo, discípulo de João, aqui em Esmirna. Fala-se que foi um bispo de Esmirna, que foi muito importante nessa região. Eu gostaria de, complementando o nosso estudo de ontem, que foi muito rico, da casa de Maria em Éfeso, acrescentar também a passagem de João, que a gente já falou, que ele está enterrado lá na montanha em Éfeso, como um grande dedicado à promessa do Cristo. Ele conduziu Maria e também foi alguém que, sendo exilado, ele passou, segundo alguns estudiosos, 15 anos, dos 65 aos 80, na ilha de Patmos, e depois ele recebe de Jesus o Apocalipse. Eles vão sair de lá, e por incrível que pareça, ele ainda sofreu um naufrágio, quando é libertado em Patmos, e agarrado a um toro de madeira, ele chegou a Mileto, se salvou e voltou para Éfeso. E ali ele faleceu já, ou desencarnou, segundo alguns com 95, 98 e outros falam 103 anos. Então foi o discípulo assim mais notoriamente o único que não foi martirizado, porque Jesus já havia falado que ele teria poupado até que ele voltasse. Por isso que a gente pode entender a volta de Jesus com o Apocalipse, uma volta espiritual, como ele também deverá voltar, como muitos esperam, não como um herói montado num cavalo e acompanhado de soldados, não. O retorno dele será espiritual, como ele diz no juízo final, quando eu vier com os anjos, com aqueles espíritos que estão ligados a eles, mais diretos, né? E eu acredito que essa corte de espíritos que ele fala se refere a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos aqueles que trabalharam e prepararam esse planeta para que nós evoluíssemos através dele. E João, como nós vimos ontem, está enterrado na montanha de Aiozuluk, em Éfeso, uma das maiores e das melhores situações daquela região, mostrando o seu prestígio. Embora aquela basílica que nós visitamos, tenha sido do século VI, Justiniano foi quem a construiu. É uma basílica imensa. É uma basílica que mostra o prestígio que João teve nessa região. E a gente lamenta que um cristianismo com tantas raízes hoje não tenha representantes aqui. Vocês observam que quantos cristãos a gente encontrou desde que chegamos à Turquia? Eu não me lembro de nenhum, tá certo? Mas todas as ruínas que nós visitamos são cristãs. Parece um contrassenso, não é? Mas isso mostra como eles realmente marcaram presença aqui. O mais, diríamos assim, o mais evidenciado e mais notável de todos os apóstolos de Jesus foi Paulo. Paulo realizou assim 3 viagens, 12.800 quilômetros de tarefa, né? Caminhando. Aliás, eu queria corrigir, a gente vai viajar 1.103 quilômetros de ônibus. Poucos grupos do Brasil, que a maioria vem de navio, quem faz cruzeiro, essas coisas, para vir à Turquia, nós fizemos só de ônibus. Amanhã completaremos 1.103 quilômetros de deslocamento dentro da Ásia Menor. Então ninguém tem testemunho geográfico, histórico do cristianismo mais do que o nosso grupo. Pode ter igual, no entanto mais não tem. São muito poucos que vêm aqui e têm a oportunidade de conferir geograficamente tantos locais distantes um do outro,
mas a organização que a Márcia e a Wanda faz permite que a gente abarque e abrace todos esses locais da melhor forma possível. Muita gente vem aqui e faz as 7 igrejas, as 7 comunidades, já acha que estiveram na Ásia Menor. Nós fazemos as 7 comunidades, caminhos de Paulo, desde Antioquia até Istambul. E vocês ainda vão ver, porque a gente até agora falou muito pouco só da primeira e da segunda viagem de Paulo. Mas hoje, agora, eu gostaria de enfatizar a terceira viagem dele. Porque a terceira viagem de Paulo foi a vez que ele mais demorou em Éfeso. Há quem diga que ele até encontrou Maria lá, não há provas, não há escrito. Mas como ele chegou ali, segundo alguns pesquisadores, teólogos, diz que ele chegou no ano 55 e ficou até o ano 58. Outros dizem que ele chegou no ano 52 e chegou até o ano 55. É possível que nessas datas ele tenha tido um encontro com Maria, que deve ter sido riquíssimo para ele, né? Porque ele não conheceu Jesus. E poder encontrar a mãe de Jesus deve ter sido muito proveitoso. Só que Paulo era uma figura assim muito carismática. Paulo ele não estava preocupado em negociar. E nós visitamos ontem, vocês viram, apesar dessa temperatura, vocês estiveram na rua principal, no carro, que é de mármore, né? Aquela que dá muita queda, que Inês quase que provava da queda ali naquela região, não é? E depois daquela principal, vimos a Biblioteca de Celso, aquele monumento imenso, e dali para frente é que começa a atividade de Paulo em Éfeso, que quando ele chegou na terceira viagem, do lado esquerdo ali, da Biblioteca de Celso, existe uma área quadrada, que em grego se chama ágora, que todos traduzem como praça. E não é praça, ágora não era uma praça. A ágora era como se fosse um supermercado. Era um quadrado, aqueles que tinham melhores condições tinham suas lojas nos cantos, e no centro ficava o pessoal mais humilde, mais simples, que negociava com outras coisas, não de uma forma fixa, mas de uma forma ambulante. E Paulo, como era muito inteligente, ele começava, quando ele começou as suas pregações, ele procurava as sinagogas das cidades, porque a gente sabe, desde onde a gente vem, pode observar que a nossa guia-chefe, que ela fala que tinha judeus aqui em Esmirna também, tinha judeus. Então, Paulo, como a gente que vai, eu viajo muito, né, pelos locais do Brasil, e a gente, quando vai fazer conferência ou seminário espírita, a gente vai para uma casa espírita. Raramente as casas se reúnem e levam a gente mais para um salão, quando é coisa assim maior, mas sempre a gente vai para a casa espírita, onde a gente se encontra mais apoio. A gente sabe que todos ali têm o mesmo pensamento. A gente é recebido como se fosse a nossa casa, embora sendo um outro local, mas a vibração espiritual é a mesma. E como Paulo queria convencer os seus irmãos judeus de que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, ele começava a pregar primeiro nas sinagogas. Mas ele não foi bem aceito. Quando ele chegava, que ele começava a se sobressair, os judeus começavam a criar antagonismo e oposição ao discurso dele. É tanto que em Corintos, ele, na segunda viagem, quando ele vem da Macedônia, Tessalônica, aquela região toda, ele se revolta. E ele deixa de pregar na sinagoga, ele fez um gesto judaico, rasga as vestes, que significa quebra de alguma coisa, negar alguma coisa. O judeu, quando tem luto, ele rasga as vestes, porque perdeu um ente querido para entrar na parte que eles chamam no estado de luto, que dura um mês. Então, Paulo fez isso, esse gesto, rasgou suas vestes e disse: a partir de hoje eu pregarei para os goim, ou os pagãos. Goim em hebraico, pagãos, era os gregos, que ele foi exatamente pregar para aqueles que não conheciam Jesus e não eram judeus. E as ágoras, onde ele costumava pregar, em Atenas, na Ágora de Atenas,
Onde ele chegava, porque ele procurava as ágoras, porque era um lugar onde tinha senhores, escravos, gregos, judeus, pessoas do mundo todo. E Éfeso era uma das cidades mais importantes pelo porto que ela tinha. Não sei se vocês viram ali no final da ágora, tem uma avenida. Naquela época não tinha o assoreamento dos rios que tem hoje, porque Chéfica, quando nos mostrou ontem a Basílica de João, ela mostrou, olha, o mar era ali. Mas os rios, trazendo suas areias, seus detritos, eles foram avançando, trazendo depósitos de terra, e o porto foi ficando mais longe. Hoje está mais distante, mas naquela época era mais próximo, era em torno no máximo de 1 quilômetro. Aí vocês vão observar, na Ágora, Paulo tinha uma loja de tecidos, mas disse que ele não vendia quase nada na loja. Mas qualquer pessoa que entrava na loja dele, se passasse 5 minutos, saía cristão. Diz que ele tinha uma capacidade de convencer as pessoas muito forte. E Paulo observou que a deusa Artemisa, lembra que a Diana grega ou romana, Artemisa era muito forte em Éfeso, porque ali tinha um grupo de ourives que viviam produzindo joias de prata e de ouro e vendendo em nome da deusa Artemisa. Ela era uma fonte de renda e de lucro para as pessoas dali. E Paulo criou o provérbio, ou a expressão, Deus não está em objetos, em colunas, em construções, ele não está em coisas materiais, ele está do lado espiritual. Então, quando Paulo começa a convencer os efésios de que Artemisa não era a coisa mais importante, isso gerou uma dificuldade, porque Demétrios, que era o chefe dos ourives da cidade, sentiu-se ofendido. Imagina, ele vivia daquilo, vendendo aquelas joias. De repente, de um dia para outro, o povo começa a deixar de comprar, mexeu no principal, no faturamento deles. E isso criou um movimento terrível. Paulo morava do outro lado da avenida que levava ao porto, ali ficava a parte da casa dele. Mas embaixo era a casa de Maria, quando ela chegou lá logo. E do lado de cá era a Ágora. Então ele era inteligente. Quando o prefeito da cidade viu que Paulo estava sendo molestado e podia ser linchado com o movimento, ele prendeu Paulo. Aí hoje sabe-se que Paulo não foi preso, Paulo foi poupado, porque como cidadão romano, se ele fosse linchado ou morto, como é que justificativa eles iriam apresentar a Roma? Daí porque Jesus escolheu Paulo também como cidadão romano para a sua tarefa. E Paulo, quando depois desse movimento, ele que era muito inteligente, ele saiu da Ágora e pegou a sua casa do outro lado. Ele estava no caminho do porto. Então ele saiu de Éfeso sem nenhuma dificuldade. E foi liberto e nunca mais voltou a Éfeso. Daqui ele foi novamente para um local que nós vamos visitar, acho que depois de amanhã, que é Alexandria de Troade, que é um local também que vai ser um ponto assim muito forte espiritual para todos nós, espiritualmente falando. Então ali foi que ele teve visão com o homem da Macedônia, foi ali que ele recebeu de Jesus o conselho de ir ali. Então é um foco de luz espiritual muito grande. E Éfeso, na vida de Paulo, de João, de Maria, então eu considero assim a cidade da Ásia Menor que teve mais centralização espiritual do cristianismo fora, eu diria assim, do Ocidente, no Oriente. Então acho que Éfeso marca a nossa passagem em todos os sentidos, né? Além da beleza que nós vivemos ontem na casa de Maria, também as ruínas de Éfeso, vocês viram como é imensa, é assustadora, ninguém nunca viu ruínas com uma quantidade tão grande. Então tudo isso mostra a importância daquele local e também a lição que Paulo deixa para todos nós, a proteção que Jesus deixa mostrando que ele recebeu, tudo dentro de um projeto de amor e de luz, para que não perdêssemos nós essa oportunidade de entrar em contato e receber tantos ensinamentos e tantas luzes. Que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Evangelho.